Lá, testando a conexão aqui. Hoje tá complicado a conexão via internet. Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma live. Olá, boa noite, Daniele. Como está você? Vamos lá tentar fazer a live aqui pelo Insta. Hoje tem um monte de gente fazendo live junto, então acho que o sistema não dá conta, né? Boa noite, Fabiola. Tudo bem, querida? Aí, voltamos. Boa noite, Giovana. Eu sei que a internet hoje está meio complicada, mas vamos lá. Se a gente não fizer agora, depois a gente coloca o conteúdo. Sejam muito bem-vindos para mais uma live nessa quinta-feira aqui em Cascavel, uma temperatura muito agradável, uma brisinha muito confortável. E vamos lá para mais uma noite de conhecimento, né? Conhecimento sobre a evolução humana e tudo aquilo que a gente tem de capacidade de melhora aqui para oferecer no hoje. Como estão vocês nesse período? Hoje eu estou com uma luz aqui mais forte, a imagem está legal, dá um positivo aí se a imagem está legal. Mudei um pouquinho o local onde estava fazendo a live. E se estiver muito branca a minha cara aí, vocês avisam, tá? Mas como estão vocês aí nessa quarentena, aí dentro de casa? O ser humano não foi feito, não se adaptou muito, né? Por ficar dentro de casa, né? Por ficar ali confinado. E isso traz alguns incômodos, né? Tanto é que a gente não foi acostumado para isso que somos um dos únicos animais a ocupar quase todos os territórios no nosso planeta, né? Então a gente não quer ficar dentro de casa mesmo, né? Quer sair, nem na caverna a gente ficou, imagina dentro de casa. Mas tá bom, né? Vamos aí seguindo a vida com as adaptações necessárias e que isso traga boas e melhores evoluções para o ser humano. Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Tami, mais uma vez aqui presente. Que legal ter vocês por aqui. Thaís, seja bem-vinda. Então vamos lá. Vou deixar já meus abraços aqui iniciais antes de a gente começar o tema até o pessoal entrar. Um abraço aí especial para a turma de reprogramação biológica lá de Curitiba. Estamos na expectativa aí para terminar o módulo lá, o curso lá. Abraço para todos. E também pessoal do grupo VO2 para Up lá de Presidente Prudente, ao qual eu faço parte. E logicamente aqui a todos envolvidos no mundo da reprogramação biológica, ao qual eu falo das bases aqui para vocês. Então, na figura do Maurício Mohalem, criador, né, todo o grupo lá da Valente Cursos, o grupo de professores e todo mundo que faz parte, né, os alunos, os que já tiveram contato com a reprogramação biológica de alguma maneira e fazem uso, né, desse conhecimento a serviço da vida. Então, um grande abraço para todos vocês. Eu deixei uma pergunta no Insta agora, né, por hoje pela manhã, e a pergunta era, né, mais cedo, ela falava assim: fala aí uma lembrança que mexe com você até hoje, uma lembrança ruim, lógico, e que mexe com você até hoje, que envolve você, toda vez que você pensa ou lembra, né, de algum fato, ainda você se sente incomodado e de alguma forma traz reações que você não quer ou que não sejam muito bacanas. Então coloca aí, se vocês que já estão participando aqui, que o pessoal está entrando, Eliana, a Aline, aqui a Mãos e Alma que entrou, o Yuri, grande professor, também licenciado em reprogramação biológica, parceiro lá de Noclin, grande abraço, grato aí pela sua presença. Então coloca aí se vocês têm alguma lembrança, e aí pode ser logicamente, né, mais lá da infância, da juventude, dependendo da idade de vocês, que ainda vocês têm e que quando vocês pensam, de alguma forma trazem algum sentimento, né, algum incômodo ou talvez algum comportamento que até hoje vocês percebem que não fazem parte daquilo que é o que você deseja, mas inconscientemente está presente. Porque o tema da nossa live vai falar justamente sobre isso, né? Sobre as memórias, né? A memória da doença, né? Quando o corpo relembra
de momentos difíceis. Então aqui já fazendo um pequeno resumo para quem está entrando do que a gente vai falar hoje e qual é o objetivo dessa live rápida e levando a informação de uma forma resumida, mas para que abra possibilidades para vocês. Nós vamos falar, né, da função das memórias e aí principalmente da questão evolutiva, né, qual é o significado dentro da evolução para isso. A memória e as conexões com o todo, e aí lembrando que tudo está conectado e por isso não só as suas memórias, né, mas memórias de outras pessoas que estão também ligadas a você de alguma forma podem fazer influência em você. E, logicamente, as memórias da nossa vida, né? Da vida de hoje, da vida do agora e tudo aquilo que envolveu e envolve você nessa presença, nesse momento ao qual você está aqui. Lembrando dos recadinhos, criei recentemente um grupo do Telegram, tá? Então, para quem não está ainda sabendo desse grupo, entra na bio, tem lá na bio tem o link do Linktree lá. Você clica lá, vai abrir uma outra página, você pode entrar no grupo do Telegram, tem lá o mesmo nome, né, na página do Facebook lá, Alex Lima Terapias, porque pode ser, né, hoje estou conseguindo fazer aqui, estamos conectados aqui, deixa eu ver se já conectou a rede aqui, acho que ainda não, né, mas pode ser que a gente tenha que transferir meio que de última hora, eu já preparei uma postagem para isso, quando acontecer a live, de um canal para outro. Então, às vezes, o Insta está muito cheio, a gente acaba transferindo também para o YouTube, faz lá no YouTube, ou joga para o Face, faz no Face. Então, se vocês estiverem já conectados a isso, quando vocês for essa informação, né? Agora conectou aqui. Essa informação que está acontecendo na live ao vivo e vocês podem participar da mesma maneira, ok? Vamos lá, quem chegou mais aqui, a Karen, aluna lá de Curitiba. Boa noite, Karen, obrigado pela sua presença. O Paulo dá o trato aqui na juba, né? Olha, acho que agora o cabelo da cabeça está menor do que o da barba, né? Tá ficando maior. Luana, sejam todos bem-vindos. Então a ideia é falar dessas conexões né, com a memória que a gente tem, o que a memória traz de alguma forma de informação para o nosso corpo hoje, para a nossa vida hoje, o quanto ela é influente. Porque a gente fica muito restrito a situações assim, eu estou tendo alguma reação no meu corpo, estou tendo alguma patologia, alguma doença, algum tipo de comportamento, e tudo acaba ficando restrito somente a esse momento, ao momento que você vive. E talvez as coisas não funcionem só assim, tá bom? Então vamos lá, vamos começar já colocando informações. Deixa eu cumprimentar uma pessoa aqui que está sempre na minha live, mas ele não fala comigo, que é o Santiago Ramírez. Santiago, fala para mim, Santiago, se eu não me engano, é um uruguaio, Santiago Fernando Ramírez. Confirma aí se é você, Santiago, que é uma grande memória boa agora minha, que eu conheci num curso, né, uma pós-graduação que eu fiz, né, em Londrina, e nós dividimos quartos. É você mesmo, Santiago? Não aparece aqui o seu rosto, não sei, coloca aí. Se é você, o Santiago Fernando Ramírez, por favor, responde aí para mim. Então, eu tive uma surpresa muito grata durante essa pós-graduação e de chegar lá, a gente já pagava com tudo envolvido, o hotel, e chegava lá e tinha que dividir quarto com alguém, né? E quando cheguei lá, era um uruguaio, nossa, que bacana foi participar, né, de todo esse curso com essa pessoa e tomara que seja ele aqui, né, porque não está aparecendo a foto, mas Santiago Ramírez, que eu conheço, deve ser ele, um uruguaio. Então vamos lá. Vamos começar, né, as informações. Primeiro, pessoal, continua as mesmas recomendações de sempre. Vamos lá evitar o medo, evitar o pânico. Boa noite. Aqui, é do Doimo aqui. É que eu não consigo ver o nome direito aqui. Quem está colocando boa noite aqui. Então vamos evitar o medo, notícias ruins, tudo aquilo que trazem sensações que de alguma forma pode ativar memórias que não são muito bacanas, tá? Que vão trazer talvez respostas para o seu corpo, né? E logicamente para a sua mente, que não são... é a Suelene, lógico. Agora que eu consegui ler o nome inteiro, porque no Insta tem uns nomes diferentes. Então trazendo memórias, né, de reações para o seu corpo, para a sua mente, que não são desejadas, né? Então vamos começar a selecionar um pouquinho
essas informações para que a gente consiga passar por esse período da melhor maneira possível. Everton, professor licenciado em reprogramação biológica, tá no ar aí a jornada, primeira jornada de reprogramação biológica. Sigam lá Everton Araújo Terapias, tá? Que vocês vão ter bastante conteúdo. Ele gravou lá um montão explicando sobre reprogramação biológica, vale a pena, tá? O cara é show de bola também. Então, por favor, se controlem em relação a aquilo que vocês estão recebendo, para que o corpo não, né, coloque vocês em situações que não são desejadas, né? Então vamos lá, memórias da doença. O que eu separei para vocês hoje é principalmente para trazer mais informações de como as nossas memórias são extremamente influentes na nossa vida. E aí, obviamente, que não são só memórias vividas por você, tá? Então eu separei isso em 3 pontos diferentes para passar essas informações para vocês. E eu quero que vocês se atentem a isso e percebam o quanto está presente mais do que nunca nas nossas vidas e principalmente nesse momento que a gente está passando, tá? Então, em um primeiro momento, a gente tem que perceber que a memória, eu até coloquei uma frase muito importante aqui, para que haja evolução, é preciso que haja memorização. Então agora, nesse primeiro momento, a gente fala sobre a memória evolutiva, do quanto ela é importante para que a gente, de alguma forma, consiga sobreviver. E aí nós vamos buscar lá nosso processo de evolução, né, como seres vivos. Desde o mais simples, daquele mais simples, uma bactéria, por exemplo, que teve que se adaptar, né, percebendo aquilo que o meio estava trazendo de evolução, ou de sensação, né, de percepção através do meio. E a partir daí ela conseguiu, até mesmo se juntando com outros organismos, pegando um pedacinho lá de DNA de um de outro e conseguiu se adaptar dentro desse processo. Eu vou trazer da bactéria aqui para o ser humano só para fazer um link nesse momento. É como a necessidade da miscigenação, né? da união de vários povos diferentes, criando seres teoricamente mais adaptáveis e fortalecidos para tudo isso. Então eu tenho lá uma etnia mais de pele branca, né? Me junto com uma pessoa com uma etnia de uma pele com uma outra coloração, pelo menos para questões da pele, nós vamos ter adaptações melhores em relação ao meio, né? Ao ambiente que a gente vive. Então, a memória dentro desse processo evolutivo, ela é extremamente importante, junto com o processo de reprodução, para que a gente chegasse até hoje aqui. Então, tudo que aconteceu, de alguma forma, no ambiente, foi percebido pelo micro-organismo lá que seja, mas agora a gente pode voltar para o ser humano. Percebido pelo ser humano, pelo mamífero, pela biologia dele, né? Ele tem que passar essa informação para frente para que as gerações futuras pudessem, de alguma forma, aproveitar de todo esse conhecimento que aquele ser vivo teve naquele momento. É óbvio, né, que se não fosse assim, a gente estava lascado, né? Você imagina aprender tudo do zero, né, em contato com o meio ambiente. Isso não seria possível. Então, a memória como aspecto evolutivo, ela é extremamente importante com esse aspecto. E só foi por causa dela que a gente está aqui. Né? E de uma forma muito forte também para as memórias de dor. Ou seja, né, para algo que causou uma necessidade de adaptação, de você se mexer, se modificar para conseguir sobreviver. Então, a memória ela tem uma função muito importante, né, dessa característica evolutiva para que você consiga cada vez mais se adaptar e sobreviver. E a gente é exemplo vivo que isso funciona. Tá? Isso está presente em todos nós, desde que somos, né, mamíferos, seres vivos aqui na fase da Terra, até agora na nossa vida atual, com tudo aquilo que a gente se adapta durante os processos, né, de crescimento, de evolução para cada um. Então, isso não é uma coisa ruim. Só que lembrar de situações que de alguma forma te fizeram mal, te fizeram reagir de uma forma diferente, não é prazeroso. A sensação é desconfortável. Mas se não fosse assim, você não levantava a bunda do sofá para fazer alguma coisa que é interessante para você. Se não fosse esses momentos que nós estamos passando aqui, né, de uma forma atual,
a gente não estava criando uma série de novos recursos e possibilidades para conseguir também sobreviver da melhor forma possível. E você vai perceber que na história do ser vivo, né, dentro aqui desse planeta, isso aconteceu vários momentos para que a gente conseguisse chegar até esse ponto que a gente está. Então, não é ruim ter memórias de dor, não é ruim lembrar de acontecimentos que foram extremamente marcantes, mas a sensação é desconfortável. Mas o final desse processo é sempre uma necessidade de evolução e como evoluiu, né? Como nós evoluímos todo esse tempo para chegar até aqui, tá? Então, nesse primeiro momento é isso. Até mesmo, né, eu dei um exemplo aqui da bactéria fez esse processo de evolução para chegar nesse processo. A segunda questão, que não é menos importante que tudo isso, a gente não pode se esquecer, né? E aqui nós vamos ser o mais breve possível para passar todas as informações para você. A gente não pode se esquecer que nós não estamos sozinhos, nós somos conectados com um todo maior. E quando eu falo nisso, eu não estou falando eu, Alex, que criei esse processo. A reprogramação biológica, através, né, de todas as suas bases, traz essas informações. Né? E hoje, cada vez mais com a física quântica mostrando as possibilidades dessa conexão entre tudo e todos, entre a menor partícula possível, né? E esse agregado que se forma, né? Um indivíduo, um organismo. E aí a gente entra com Rupert Sheldrake, com Bert Hellinger, com Amit Goswami, com Eckhart Tolle, que todos falam uma mesma linguagem, agora muito mais outros começam a falar uma mesma linguagem, dessa necessidade, dessa conexão entre todos. Então, quando você acha que o problema é só seu, né, pode ter certeza que não é. Isso tem um algo maior por trás. Tem uma situação que envolve muito mais pessoas e vidas do que só a sua. E aí a gente vai olhar, inevitavelmente, para todo um sistema de pessoas que vieram antes de você. E dentro dessas linhas de pensamento, é muito claro quando você começa a observar que fica mais forte, mais influente dentro da sua vida, quanto mais próximo está dentro da sua linhagem. Então, se a gente pegar lá, né, da onde veio as nossas heranças, né, o quanto elas são influentes dentro das nossas vidas, né? E aí a gente pode pegar uma herança de um homem, Homo sapiens sapiens, aquele que pensa sobre o que pensa, depois, né, de grupos de linhagem, de etnias que se formaram dentro de regiões específicas, né? Depois dentro da sua própria família, então a sua árvore genealógica dentro da sua própria família, depois dentro do seu próprio local aonde você vive. Tudo isso está conectado muito mais do que a gente pensa. E se a gente prestar atenção aqui no Brasil, por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos, né, focar aqui no Brasil. Quantos nós não somos influenciados pelas nossas heranças? Né? Aqui heranças de alemães, tem muito, né, de influência de alemães, de italianos, de espanhóis, de portugueses, de indígenas. E aí todo esse processo que nós estamos passando agora, com essa parada, né, com esse momento onde todo mundo está dentro de casa, com essa sensação de medo, né, de pânico, que tipo de repetição aconteceu, que está acontecendo agora, né? Mas que aconteceu lá para trás e que possa influenciar essas memórias suas. Quantas guerras aconteceram lá, quantas mortes, né? Quantas contaminações. E aqui eu li um texto agora bem fresquinho, minutos antes de começar a live aqui, eu vi, né, uma publicação de um colega, de um brother meu aqui de Umuarama, o Rogers, e nós temos feito alguns encontros aí com a medicina natural, com a medicina da selva, né? E ele trouxe lá até uma publicação de um indígena lá falando sobre esse momento atual, e mostrando assim, como é que vocês estão preocupados com tudo isso agora, né? E não se preocuparam quando chegaram até os índios e propagaram qualquer tipo de situação. Então, olha a nossa herança como é forte para receber as influências de quem trouxe a vida para a gente. E aí, de guerra, então, quando você olha agora para os países que mais estão sofrendo com tudo isso que está acontecendo, você vai com certeza olhar
para situações onde eles já sofreram anteriormente com esse processo. Se a gente pegar, né, a história da Espanha, da Itália, aquele centro da Europa com a gripe espanhola, foi um dos que mais sofreram com isso. E aqui não me faz mentir, nós temos aqui a Maíra, que está aqui presente hoje. Maíra, muito obrigado pela sua presença. Iremos fazer uma live na semana que vem, na terça-feira, direto com a Maíra, que mora na Espanha, tá? E até a minha esposa, que já viveu um tempo na Espanha, falou que quando chega a época de pré-inverno ali nessa região da Europa, eles já entram em pânico com a sensação de que muitos podem morrer com o inverno, com gripe, com tudo aquilo que aconteceu. Então essa herança está presente o tempo todo em nós, né? Então nós estamos mais conectados com o todo do que a gente pensa. Agora, quem está mais próximo disso, né? Quem recebe ou que recebeu essa influência de uma forma mais próxima na sua família, né? Ou em gerações, poucas gerações atrás de guerras, nós temos 2 gerações atrás, são 100 anos atrás, né? Já, assim, guerra mundial, vamos dizer assim. Mas tem outros países que vivem em guerra, que vivem em situação de medo, de pânico, e aí estão constantemente, né, passando por situações difíceis. Então essas memórias estão presentes muito mais do que a gente pensa, com, com uma sensação que não é só sua, que já vem há muito tempo presente, né, dentro do ser humano, e quanto mais faz parte da sua linhagem, você vai perceber que a influência é cada vez maior. Aqui no Brasil, fora aqueles que vieram, né, e começaram a desbravar, né, desbravar o Brasil aí afora, e como era? Você acha que era fácil? Vocês acham que era fácil pegar lá uma arminha, uma carne seca, um pouco de arroz para fazer lá um arroz carreteiro e entrar no meio da mata e enfrentar tudo que mal sabia o que ia enfrentar? Né? O quanto que não se tinha dessa necessidade de conseguir conquistar e o território, desbravar. Então nós passamos muito, nossas gerações próximas aí passamos com muito medo e com muitas influências dentro desse processo. E aí a gente faz o link agora para uma questão mais atual, né? Nós falamos lá de uma questão evolutiva e toda a necessidade dessas memórias doloridas para que a gente conseguisse evoluir. Falamos dos momentos difíceis, e aí vamos colocar, né, os grandes acontecimentos mundiais ou para cada região específica, né, de povos específicos, para a gente, né, conseguisse sobreviver a guerras, a brigas, a mesmo pandemias, né, mortes por fome, por peste negra que teve na época e tantas outras situações. E agora a gente foca um pouquinho mais na nossa vida. E na sua vida? Que foi a pergunta que eu deixei no Insta hoje, né, durante o dia. Né, o que aconteceu com você? Fala aí uma lembrança que mexe com você até hoje, de algo que aconteceu lá para trás. O que aconteceu que possa fazer o seu corpo reagir ainda hoje de uma forma diferenciada? Porque agora nessas memórias a gente começa a perceber o porquê que o nosso corpo reage de forma diferente de vários aspectos. Tanto que a gente fala, né, o transpessoal, que é aquilo, né, que aconteceu lá atrás, ou mesmo dessa vibração que a Mayra está colocando aqui, né, dessa energia, dessa vibração que muitos estão passando e a gente acaba estando conectado de alguma forma, né? Ou para situações que mesmo na nossa vida nós passamos. E aqui eu falo uma coisa muito interessante, porque quando eu vou atender o paciente, eu pergunto às vezes, não, o que aconteceu? Como foi a sua infância? Né? Como é que foi o seu processo de gestação? O que você conversava com a sua mãe, né, com com seus parentes, sobre como foi a gestação durante a sua gestação, você dentro da barriga da sua mãe, né? Ai, não sei de nada. Como foi sua infância? Ai, não lembro de nada. E olha que legal, fazendo uma pesquisa, né, para poder realizar essa live, a gente sempre se prepara para colocar isso. Eu fui buscar algumas situações e eu achei uma coisa muito interessante, uma pesquisa da revista Nature, que é uma revista conceituada na área de saúde. E aqui eu estou falando isso porque eu também trabalho com hipnose terapêutica e isso é muito comum dentro da hipnose. E que ela falava assim, ó, né, que os pesquisadores queriam entender por que muitas pessoas acabavam bloqueando memórias traumáticas da infância e como eles conseguiriam ajudar essas pessoas,
mas que acabavam não lembrando daquilo que aconteceu, até por um mecanismo de defesa do nosso cérebro. E olha só o que eles trouxeram de informações que eu vou usar agora aqui com vocês na live, né? Que essas pessoas criaram circuitos específicos para proteger aquela memória. Mas quando você consegue reproduzir o mesmo evento ou passa por situações que reproduzem a mesma situação ou bem parecida com aquele evento que aconteceu com você, e isso pode acontecer assistindo um filme, isso pode acontecer numa discussão com o seu parceiro ou parceira, isso pode acontecer, por exemplo, eu vou falar daqui a pouco, com um vínculo químico de contato que você teve na sua infância, famosas alergias, rinites, alergias de pele, a isso, aquilo, ao camarão, ao leite, ao trigo e assim por diante, né? Quando você consegue trazer essa informação para o seu corpo, o que ele vai fazer? Ele vai trazer instantaneamente a possibilidade de você sentir aquilo novamente e você vai acessar essas memórias. E se naquele momento foi ruim e o seu corpo teve uma série de reações na tentativa de ajudar você a lidar com aquilo, como você acha que o seu corpo vai reagir hoje? E aí eu volto lá para o tema da nossa live, né? Memória da doença, quando o corpo relembra momentos difíceis. Isso é muito comum dentro dos atendimentos da reprogramação biológica, porque nós nos concentramos na história de vida da pessoa que está, né, ali junto com a gente. Então, o detalhe, desde quando acontece isso? E aí as pessoas trazem essas informações. Ah, não, eu tenho uma alergia que vira e mexe, aparece desde que eu tenho 5 anos de idade, 3 anos de idade, 10 anos de idade. E aí o que estava vinculado com esse processo naquele momento? Né? Era uma questão de temperatura? Era um tempo? Era um calor, ou frio? Tem gente que vai falar, eu não gosto de calor, porque no calor eu fico todo mipocada. Tem gente que vai falar assim, nossa, eu não gosto de frio, porque no frio eu tenho alergia, eu tenho alguma coisa. A minha esposa já teve isso, não sei se eu já contei para vocês. Minha esposa tinha uma alergia nos pés quando acontecia frio. Toda vez que ela sentia frio no pé, ela começava a ter alergia. E eu, assim, nunca tinha escutado esse tipo de conotação, né? De alguém ter alergia no pé por causa do frio. E aí nós vamos levantar, desde quando você tem essa alergia no pé? Ou tinha, né? Porque agora não tem mais. Mas desde quando você tinha essa alergia no pé? Aí ela começou a pensar, falar, desde que eu morei, até a Maíra está aqui, eu morei na Espanha, porque eu fui para lá e não comprei botas, né, que protegiam mais do frio no começo, e nossos tênis têm todos aqueles, né, buraquinhos que passam o frio de uma forma mais significativa. E aí eu tinha que passar lá por parques, né, que estava muito frio e eu sentia frio no pé. Tá bom. Dentro da reprogramação biológica, a gente fala que as alergias têm uma relação direta com um contato indesejado ou uma separação indesejada, né? Aí eu perguntei para ela, né, o que estava acontecendo com você, né, que mexia com você sobre separações e que você achava que era importante naquele momento. Ela falou, a gente já era namorado na época, eu tinha muita saudade de você, quando eu via alguém namorando eu chorava, né? Eu tinha muita saudade das minhas famílias, meus familiares, e quando eu via alguma família lá eu chorava, né? E qual é o caminho que ela decidiu seguir naquele momento? Que era uma coisa importante para a vida dela, mas foi sair, né, ir para fora do país para poder ter melhores conhecimentos e oportunidades, né, de vida e experiência de vida. Mas isso mexeu com ela, inevitavelmente ela teve uma separação e ela usa os seus pés para poder fazer isso. Muito bem, depois de um certo tempo, já casados, né, que eu fui descobrir essa história da alergia e já trabalhando com o que eu trabalho hoje. Ela me contou essa história, eu falei, então tá bom, então vamos para Gramado, né? Vamos para Gramado, comer fundi, vamos tomar um vinho, vamos sentir muito bem. E a partir daí vamos ver como é que seu corpo, agora que você trouxe para consciência essa história e sabe o que está acontecendo, como é que o seu corpo vai reagir para isso, né? E aí, a partir daí, acabou a alergia no pé. Não tem mais alergia no pé e faz o frio e tá tudo bem. Então, olha só como as memórias de momentos significativos associados, por exemplo, a elementos da natureza. Tem gente que fala que vai ter alergia ou rinite por causa do pólen, né, que está aí nas árvores, por exemplo. Mas nós estamos perdidos, né? Se a gente for pensar em tudo que teoricamente pode dar alergia no nosso corpo, nossa, a gente passa, né? Vou ter que enrolar o corpo num papel
para conseguir realmente sobreviver a tudo que pode nos atacar. Então, olha como essa conexão é importante. Aquilo que aconteceu com você, então, na sua infância e até mesmo dentro do processo gestacional, e agora separando um pouquinho aquelas memórias mais antigas, né, inevitavelmente quando você hoje, né, na sua vida, passa por sensações que de alguma forma são parecidas com essas sensações que você passou lá na infância, você pode fazer o seu corpo colocar o mesmo tipo de reação para tentar ajudar você a resolver esse problema. Se você fica assistindo hoje, né, na TV, um monte de situações só negativas, a gente sabe aquilo que mais vende, né, para a notícia é a notícia ruim, é a notícia que traz a gente para o pânico, para o medo, porque é assim que a gente se atenta um pouco mais. Né? A gente não aprendeu ainda a fazer essa disseminação de boas notícias. Agora eu estou vendo muito mais. E eu vou falar para vocês que desde que eu entrei dentro dessa linha, né, do mundo da terapia, o quanto eu fiquei maravilhado de quantas pessoas existem, né, para passar esse tipo de mensagem, para passar esse tipo de bem-estar, de um olhar, né, sobre o autoconhecimento. Eu fiquei maravilhado de conhecer tantas pessoas que estão aí dentro desse mundo. Então, nós temos que começar a aprender a fazer muito mais isso. Mas se você fica ligado no terror, no medo, na morte, e você tem vínculos, não só pela sua vida aqui, mas dos seus ancestrais, e conexão com o todo, mas de uma forma mais forte. Tem um parente ali que participou da guerra, né? Alguém que veio lá fugido, né, de guerras. Isso para você vai fazer muito mais influência. Como é que você acha que o seu corpo ou a sua mente vai reagir a tudo isso? Então agora é a hora da consciência. Não é consciência para ficar fechado, para ficar burro e alienado, no sentido que eu não posso ter informação nenhuma que possa trazer benefício para mim. Não, é a consciência de escolher e direcionar aquilo que realmente pode fazer bem a você. Se você entrar uma vez por dia e buscar alguma informação atualizada, você já está atualizado com tudo que está acontecendo. Aliás, você nem precisaria, porque a disseminação de informações é tão grande nas redes sociais, que acontece assim, ó, de uma hora para outra. Hoje mesmo eu nem fui atrás, porque eu eu acabo não andando, não olhando nas redes sociais as notícias normais, né, assim, em canais de notícias, jornais, igual isso, eu quase não olho isso. A minha busca para o conteúdo da internet é muito específica, mas eu recebi a informação de que todos os profissionais de saúde estavam convocados a participar, né, de um cadastro para ajudar o Brasil nesse momento e nas situações que forem possíveis. Eu recebi e nem precisei correr atrás, recebi. E aí eu vi já pessoas dentro de grupos de faculdade ou dentro de outros grupos de profissionais desesperadas. Nossa, a gente vai ter que ir para lá, vai ter que fazer isso. Porque, lógico, que a sensação que a pessoa tem naquele momento é que elas estão colocando a gente no fronte da guerra, tudo. Tá bom, vamos dizer assim, né? E se realmente nós tivéssemos que ir para lá? Né? Vários dos nossos antepassados fizeram isso e só por isso a gente está aqui. Lógico, eu não sou aquele cara que vai falar de uma forma que eu vou lá de peito aberto e não vou me preocupar com nada. Não, mas e se for necessário? Né? O que você seria capaz de fazer, né? Pela sua vida, dos seus descendentes, se isso acontecesse? Né? Graças a Deus, vários e vários antes de nós fizeram isso e nós estamos aqui. E que bom que a gente conseguiu estar aqui, a gente tem que agradecer a todos esses esforços. Então vamos sim, com muita consciência, com muita capacidade, levar aquilo que de melhor a gente pode levar para cada um. Que seja, né, uma palavra de tranquilidade, né, uma palavra de calma, de carinho, né, ou de conforto, ou mesmo conhecimento, que é o que a gente está falando aqui. É conhecimento. Muitas vezes um paciente chega para mim na clínica e coloca, nossa, assim, eu estou há tanto tempo com esse tipo de resposta, eu já tomei remédios, já fiz tratamentos, né, convencionais, aquilo que é colocado pela medicina, né, da sua forma, e eu não consigo, né, sair desse processo. Muito bem, aí você já tinha visto essa possibilidade? Aí a pessoa, não, você já
Já levantou a possibilidade do seu corpo reagir com com uma lembrança, com uma memória, com uma situação de que você passou, né? E como você não tem consciência disso, vai continuar no inconsciente, enquanto a gente está inconsciente, a gente não consegue tomar as melhores decisões e também ter as melhores reações de adaptação em relação a isso. Então isso é levar uma possibilidade que é diferente. Para quem já conhece a reprogramação biológica, aqui a gente tem professores que estão aqui presentes, né? Para quem já foi tratado e já conhece o conceito, hoje está encarando esse momento de uma forma diferente. De forma nenhuma se colocando superior a ninguém, não é isso. É porque quando você tem uma ideia diferente e possibilidades diferentes de saída para isso, você também se sente mais com armas, com recursos para conseguir, né, estar mais tranquilo nesse momento. É como uma experiência, né? Se você nunca lutou, nunca brigou na vida, se você for colocado numa briga, você vai se sentir muito afetado com esse processo. Agora, se você já se permitiu entrar em algumas brigas, já viu como funciona, é lógico que você vai ter reações diferentes para tudo isso, né? Com mais experiência, com mais tranquilidade e saber de repente em que momento da briga você precisa usar as suas armas e como utilizar. Então assim é quando você vai adquirindo conhecimento e vai também criando outras estratégias. E cada um vai ter as suas habilidades. O que a gente não pode deixar de fora é aquilo que ficou muito tempo de fora, que é essa relação extremamente importante entre as nossas emoções e as reações do nosso corpo, entre as nossas percepções, que de cada um vai ser diferente, e também as reações do nosso corpo, porque isso faz parte da biologia, isso não é mágica, isso não tem mistério, né? São situações diretamente ligadas ao processo de qualquer ser vivo que chegou até hoje aqui, como chegou com as suas descendências, com as suas linhagens. A gente veio através da memória de dor, da memória de adaptação, da memória que criou situações melhores para que a gente, né, estivesse aqui agora, nesse momento, assistindo, né, essa live, né, e usufruindo de tudo que está à disposição para a gente. Tudo bem aí, pessoal? Já estamos aí praticamente quase encerrando a live de hoje. Dá um positivo aí se vocês entenderam. Deixando aqui alguns avisos para vocês novamente, para quem não entrou. Estou com um canal no Telegram, tá? Fresquinho, montei semana passada, onde estou colocando aí diariamente alguns conteúdos, alguns relatos exclusivos. Lá sai em primeira mão, né? Então, tudo aquilo que vai acontecendo durante o meu dia a dia. Fico aberto para eventuais dúvidas. Para você acessar, desculpa, esse canal você pode acessar pelo Linktree, pelo próprio Insta lá, entra na bio, tem lá um link, você clica, vai aparecer o canal do Telegram. No Facebook, Alex Lima Terapias, também tem um link lá, entra lá que já está lá o link disponível direto. Tá? E aí eu vou reforçar aqui para vocês. Como a gente está com essa instabilidade dos canais de comunicação, né, em relação ao Insta, ao YouTube, ao Facebook, deixa ativado já, se faz a inscrição para esses canais, para que vocês possam acompanhar caso a gente não consiga fazer a live por aqui. Por exemplo, hoje eu estava, né, até conversei com o Everton sobre o que aconteceu com ele ontem, ele fez uma live ontem, não conseguiu fazer a live pelo Insta, foi para o YouTube. Então já entra lá no YouTube, Alex Lima Terapias, se inscreve, porque se tiver alguma coisa ao vivo fica mais fácil de vocês verem. No Facebook também, Alex Lima Terapias, na página do Facebook, deixa lá, clicado seguir, porque vai avisar para vocês, né? Vai entrar na sua página, né, no seu Facebook quando tiver ao vivo e vocês podem acompanhar, tá bom? Sobre a finalização de hoje, então nós chamamos isso de releituras. Releituras são quando você passa por algum evento lá atrás, marca o seu corpo e talvez você tenha até resolvido isso de alguma forma durante a sua vida, sem mesmo saber que isso pode acontecer, acontece todo dia, mas aqui na sua vida agora, nesse momento, você passa pela mesma sensação e o seu corpo relembra daquilo, de como ele reagiu naquele momento. Tá? Agora, essas influências, né, sobre tudo que aconteceu, elas podem estar dentro da sua vida, né, desde que você nasceu até hoje, elas podem estar também dentro da sua vida intrafetal, quer dizer, quando você estava dentro da sua barriga da mamãe, e aí quem percebeu tudo isso foi a sua mamãe, ou pode ser transpessoal, ou seja, os seus antepassados, aqueles que vieram antes, né, passaram por situações significativas e é necessário estar na sua vida essa informação hoje.
para que você olhe de uma maneira diferente se tiver acontecendo novamente essa repetição, para que você consiga olhar para trás para eventos que foram marcantes, mas agora com aquilo que você tem de possibilidade de hoje de fazer diferente. E aí sim fazer com que a vida continue com a sua melhor essência, com todas as características de melhor que você pode passar para os seus descendentes. É assim que a gente vai conseguir evoluir e seguir na vida. Tudo bem? Pessoal, um grande abraço. Se vocês quiserem compartilhar essa live, né, com alguém, vai ficar disponível aqui 24 horas. Tá? Então manda o link para vocês. Depois eu tenho subido por enquanto, ainda tenho subido no YouTube. Então se entrar no YouTube lá tem as lives antigas, tem novos vídeos, né, situações que eu vou passando. Na semana que vem, na terça-feira provavelmente, eu vou confirmar com a Maíra aqui, vamos fazer uma live especial durante o dia. Ela está na Espanha, então a gente vai começar essa live mais cedo. Mas me acompanha aqui no Insta, que eu vou passar o horário certinho para vocês. Tá? Uma live, né, batendo um papo com como é que tá lá, as sensações na Espanha e passando mais informações de como lidar com medo. Lá no canal do Telegram, até esqueci de falar para vocês, tem lá um material exclusivo, um PDF de dicas de como você se proteger. Tem lá um áudio exclusivo para você fazer meditação. Tem 2 áudios exclusivos para fazer meditação. Um falando sobre esse momento que a gente está e o outro falando sobre o poder do colo, que foi uma outra live que eu fiz. Tem alguns podcasts que eu estou gravando, então entra lá, se inscreve no canal, aproveita, tira dúvidas, né? Aí que a Mayra está falando que vai ser às 11 da manhã, nós vamos marcar para as 11 da manhã, na terça-feira, mas eu vou colocar aqui no Insta a publicação assim que a gente ajustar os detalhes, tá? E acompanhe, que eu vou trazendo aí tudo que eu sei, o que eu posso passar para vocês, eu vou contribuir para esse momento, para que vocês possam, né, utilizar na vida de vocês o de melhor, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela presença. Até semana que vem.